E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 6 de outubro de 2023. Antes de começar a análise dos vídeos, gostaria de convidá-los para a nossa live, que ocorrerá no dia 10 de outubro. Nesse dia o Igor vai revelar algumas ações que podem fazer você mudar de patamar nos próximos anos. Então, uma live com conteúdo imperdível. Maiores informações serão passadas aí no nosso Instagram. Passando agora para a análise, primeiro o Infut, alta hoje de 0,84%. Aqui vocês veem o candle, né, que deixou então um candle bem expressivo, uma retomada bem importante aqui nesse ponto. Então, pelo intraday, nós tínhamos aqui essa consolidação. Pelos 60 minutos vocês veem a consolidação, a resistência aqui em cima, suporte aqui embaixo. No começo do dia, que notícia, né? Com a notícia chegou a cair bem forte aqui, então a partir do momento que teve a notícia, nos primeiros 15 minutos chegou a cair praticamente 1.000 pontos. Então, aqui notícia, quase 1.300 pontos, assim, 15 minutos, né? Então uma queda bem expressiva, já alcançando aqui o alvo da consolidação. Após isso caiu mais um pouco aqui nesse ponto. Vocês veem o estocástico apontando para cima, o candle mostrando força, mas assim, sinceramente eu não esperava que fosse um movimento tão forte assim. Subiu 2.400 pontos desse ponto aqui, né, no ponto em que teve o engolfo aqui nessa região. Então uma alta boa. Pelo tempo gráfico diário, vocês já veem aqui esse movimento já de força, né, força compradora justamente em cima desse suporte, 114.300, então um ponto importante. Caso haja superação aqui, isso aqui rende um pouco mais forte aqui, né? Então um candle bonito, um candle com volume alto. Já comentei sobre uma divergência no ABV e também praticamente aqui um engolfo dos 2 dias anteriores. Então um candle que mostra força aqui nessa região. Uma região importante, né? Então aqui era um ponto que, se perdesse, poderia buscar aqui os 108 praticamente, então segurou num ponto importante. Em relação ao Ibovespa, o Ibov aqui no tempo gráfico semanal, vocês veem o candle que deixou, então fechou o movimento aqui ainda de queda, mas não chegou a confirmar aqui o pivô, né? Então, qual seria o receio? Que fizesse esse movimento, rompesse aqui, fechasse abaixo dessa região e na perda aqui dessa mínima, configurasse aqui um pivô e aí um movimento mais expressivo para baixo. Então segurou num ponto importante, mostra que a força desse suporte dos 113 mil, então um ponto muito importante para ficar de olho caso volte a tocar nessa região. Pelo tempo gráfico diário, deixou um candle aqui bonito também, então esse candle mostra uma força compradora aqui nessa região, engolfando 2 dias também, então importante. O estocástico apontando para cima. Nós temos aqui um alargamento, acredito que vocês também vejam isso no Ibov, então temos um alargamento aqui nessa região e estocástico apontando para cima nesse ponto. Então, apesar de termos aqui, tanto no semanal quanto no mensal, um padrão de venda, vocês veem aqui já um ponto importante, que seria o quê? Seria a força aqui desse suporte nessa região, uma figura gráfica com estocástico apontando para cima. Caso haja superação no candle de hoje, tende a andar um pouco mais forte para buscar, quem sabe, aqui o topo aqui dessa figura, ou até, se a gente traçar aqui um 61.8 desse movimento de queda até agora, quem sabe 118.600, né, que seria essa 61. Então, um ponto aqui de esperança no Ibovespa. Em relação ao dólar, que mini dólar, né, vocês veem o candle que deixou aqui, então a gente tem pelo tempo gráfico diário, deixa eu colocar no Dolfoot, fica melhor. Nós temos aqui esse movimento mais expressivo e aqui já o dólar mostrando aqui um sinal, um candle feio, né? Então, durante uma parte desse candle aqui esteve cheio, estocástico apontando para baixo. Então, quem estiver comprado em dólar, é interessante ficar atento caso volte aqui nos 5,93, se deixa aqui um sinal para retomar a mão ou quem sabe até para diminuir. Aqui era um ponto de uma resistência importante, então agora passa a ser um suporte importante também. Então essa região aqui é interessante acompanhar. Próximo ativo, Petrobras. Petro tinha um trap de venda, chegou a alcançar, né, o alvo do trap. Então, colocando aqui para vocês, quando perdeu o mínimo desse 189, ativou. Deixa eu ver, chegou próximo. Chegou próximo ao alvo só. Chegou bem próximo. E vocês veem aqui
candle de hoje mostrando força, candle de ontem também já mostrando suporte nessa região. Pelo tempo gráfico semanal, deixou um candle feio, mas não se compara ao candle que estava antes, né? A gente tinha aqui um candle que estava engolfando 4 semanas, agora praticamente engolfando uma, então pode ser aqui um movimento realmente de consolidação aqui nesse topo, né? Se já aparecia um movimento de reversão, pode ter sido isso, ficar consolidado aqui um pouco mais. Pelo tempo gráfico diário, já escapou aqui um pouco, né? Mas a gente também pode ajustar isso, fica mais ou menos assim. O interessante de figura gráfica seria isso, né? Sempre poder ir ajustando conforme o que o gráfico vai te mostrando. Petrobras. Interessante para quem tem Petrobras acompanhar aqui uma retração desse movimento de queda. Então a gente teve esse movimento mais forte e justamente aqui na retração, que seria uns R$ 33,82, o preço sofreu aqui um pouco, né, de defesa por parte dos vendedores. Então, interessante acompanhar aqui essa região. Caso deixe aqui, por exemplo, no segundo avance mais um pouco, na terça já vem um candle de engolfo, que já deixaria aqui um sinal para uma operação de 0,8 de venda. Então, Petrobras, interessante acompanhar aqui, próximo a esses R$ 33,82. Próximo ativo de hoje, Gol 4. Gol é um ativo que eu tenho acompanhado de perto por estar próximo desse ponto que eu considero interessante, 5,62. Mas aqui também já comentei da existência desse suporte, né? Então vocês veem aqui várias vezes o preço nesse ponto segurando. Então esse candle 80 aqui, 184, agora 192, então tem segurado aqui nessa região. O que pode ser interessante aqui no ativo, o aumento de volume, como tem sido nesses últimos dias, isso é interessante, mas que deixa um candle mais forte aqui, deixa um candle mais bonito. Então, por exemplo, se aqui deixa um candle com volume bem acima da média, engolfando uma semana, um dia engolfando uma semana, um sinal muito interessante, um sinal importante mostrando força por parte dos compradores, e aí uma entrada colocando um pouco abaixo desse suporte para buscar um movimento mais expressivo para cima. Em relação ao próximo ativo, Local Web LWSA3, esse ativo deixou um sinal bem bonito aqui no tempo gráfico semanal. Não foi o sinal assim que seria mais importante, seria qual? Fechasse acima do candle da semana passada, ele já ativaria aqui 1,8, mas começando essa semana já é possível até visualizar aqui uma compra com stop um pouquinho abaixo desse 39 para buscar aqui essa retração de 1,8. Pelo mensal tem ficado um candle até mais interessante, né? Ainda falta praticamente o mês todo, mas pode deixar aqui uma entrada muito bonita aqui no mensal em Local Web. Vou ajustar aqui um pouco, praticamente em cima da 1,8 segurando. Próximo ativo, TIM. TIM, comentei ontem que estava em uma consolidação, né, praticamente rompendo aqui essa consolidação. Então, é um sinal bem importante, é um sinal que esse ativo tem mostrado força, o OBV bonito, o volume nos últimos dias também tem aumentado, o volume de ontem tem sido bem expressivo também. Mas o importante é o quê? É esperar o rompimento aqui desses R$ 15,20. É interessante esperar um candle que, parecido com esse de ontem, mas que engolfe isso tudo. Então também deixa o sinal bem forte aqui para uma entrada. Se não ocorreria, se for subindo aos poucos, é interessante que é um pullback nesses 15,20 que demonstraria aqui um movimento com um stop um pouco mais reduzido, mostrando força também no ativo. Próximo ativo de hoje, Anim3, Anima. Esse ativo tinha subido bem nesses últimos dias, aqui eu havia até passado uma operação, havia me estopado há um tempo, já tinha sido um trap no diário. Após isso, veio um movimento bem forte. Então, desse movimento aqui, a 1,8 seria nos R$ 3,18, e vocês veem aqui que praticamente não conseguiu segurar. Então, fez esse movimento. Aqui nessa região, não há sinal de compra. Então, interessante é o que? É aguardar nesse ativo. Quem estiver comprado, observar bem a sua gestão de risco, porque aqui não há sinal de compra ainda. O que pode ocorrer nesse ativo é o que? Um Joy de Napoli no semanal, mas ainda faltaria muito para que essa média de 3 descesse um pouco, fechasse acima e aí deixar uma operação. Mas por enquanto é aguardar que provavelmente desça aqui até os R$ 2 novamente, R$ 2,10. Um ponto
que é importante para a Anima, que se mostra assim melhor, seria esse OBV, que o OBV não mostra essa perda toda que está ocorrendo no ativo. Então, o OBV nessa região, o ativo bem mais abaixo. Então, esse é um ponto importante em Anima. MRVE3, MRV. Esse ativo, eu comentei que podia estar aqui no 61.8, né? Tinha deixado um candle interessante e não houve a superação. Hoje, inclusive, esteve caindo forte o ativo, então teve como mínimo aqui R$ 8,37, então parecia que ia perder essa 61, depois teve uma recuperada durante o dia, fechou com uma leve queda, mas aqui já deixa um sinal importante. Caso haja superação do candle de hoje, uma operação aqui de compra de 61.8, stop aqui na mínima, para buscar aqui os R$ 14 novamente. O que não está tão interessante nesse ativo é o OBV. O OBV eu não gostei aqui dessa derrapada que teve nesse ponto, né? Então o OBV não se mostra tão forte assim, mas caso eu tive a operação, seria uma operação com stop de aproximadamente 8% para um alvo de praticamente 50%, né? Então uma operação bem assimétrica. Próximo ativo de hoje, Minerva, BIF3. Minerva está aqui em cima de um suporte, esses R$ 8,03. Deixa eu colocar aqui no semanal para que vocês vejam. É um ponto em que segurou outras vezes, então a gente tem aqui nessa região, praticamente muita briga. E mesmo que não tenha um trap aqui nesse ponto, vocês veem aqui muita briga nessa região. O volume caiu bastante, então o que é interessante em Minerva seria um movimento semelhante do que eu aguardo em Gol, por exemplo, que seria o quê? Um candle expressivo, um candle com muito volume, que mostre força compradora para ir estabelecer esse ponto aqui como um suporte, como um ponto em que, caso perca, eu já pense em um stop, já posicione meu stop aqui próximo para buscar aqui esse movimento de alta. Então, o que pode ser em Minerva? A gente pode estar aqui dentro de uma consolidação. Então, pelo diário, acho que fica até um pouco mais fácil de notar que seria justamente esse ponto aqui. A gente pegar um retângulo que englobasse aqui o fundo, esses pontos, e o topo, sendo esses 3 toques aqui já mais recentes. Então, seria isso em Minerva. Uma operação interessante seria o estocástico apontando para cima, com um candle mostrando força compradora com volume mais expressivo aqui no fundo, ou então aguardar por um trap dessa região toda. Então, o trap teria que perder aqui os 7,85, mostrar força compradora e aí ativar esse tipo de operação. Então, por enquanto, é um ativo apenas interessante para monitorar por estar aqui no fundo, que aparenta ser uma consolidação. Próximo ativo, Pão de Açúcar, PECAR3. Esse ativo, que nesse ponto fez uma mínima, né? Então a gente teve aqui, o candle tentou perder hoje, tentou perder essa região, deu uma recuperada, fechou em alta de 1,32%. Caso supere, o candle da próxima semana supere a máxima do candle de hoje, ativaria um trap de compra. Em relação, deixa eu observar aqui o estocástico. O estocástico não aparenta nada, não apresenta nada para a gente. Volume também não. O OBV se mostra um pouquinho acima do que o ponto em que ele se encontra hoje. Então, uma leve divergência no OBV. O que seria interessante mesmo nesse ativo seria aqui em relação ao risco-retorno, né? Um stop de 7%, mas o que pode ser aqui uma reversão. Em relação ao tempo gráfico semanal, interessante mesmo seria um candle já que superasse esse ponto aqui, esse aqui no semanal, né? Então, o que pode ocorrer é a ativação do trap no diário e após isso, fazer aqui, quem sabe, um 2, 3 de compra aqui nesse fundo. Próximo ativo, Carrefour, CRFB3. Esse ativo aqui não fez o trap, então a gente tem aqui que esse 8,31 poderia deixar armado, né? Então deixou engatilhado aqui nessa região o trap, mas não veio, não houve superação dele. Entretanto, mostrou muita força no dia de hoje. Então, pelo semanal, vocês veem aqui esse candle. Pelo diário, vocês veem o movimento que deixou. Então, quem sabe aqui a gente tinha um trap ativado, foi estopado. Quem sabe aqui já demonstra um movimento mais forte. Aqui já temos um volume um pouco maior. Então, aquele candle que eu falo em Minerva, em Local Web, em Gol,
seria justamente o candle aqui que tivemos aqui em Carrefour, que seria o que? Um candle que engolfa praticamente 8 dias. Então, o candle de hoje engolfando praticamente 8 dias, mostrando força, volume um pouco acima da média, o estocástico apontando para cima. Então, aqui pode deixar uma entrada realmente interessante, com um stop abaixo aqui dessa região, nos 8,50, para, nesse caso, como não temos uma operação, uma estratégia, que seria o que? Seria uma compra aqui esperando uma reversão, teria que ser uma operação realmente guiada, aí fazendo gerenciamento de risco, mas deixou um candle bem interessante no fundo, aquilo que parece ser, deixa eu observar esse ponto anterior. Aqui também não deixou, mas aqui vocês veem esse movimento de alta que chegou a dar 56% desse movimento. Então, interessante observar se também aqui não temos uma figura, tá? Seria esse movimento aqui em Carrefour, ajustando um pouco, seria uma consolidação, justamente deixando um candle interessante aqui no fundo. E por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem curtir o vídeo, comentar, até a próxima.